Tradutor, Otaquinho no jogo, há uma limitação em cada versão. Ninguém seria capaz de subir de nível além do nível 20. Ninguém seria capaz de promover sua classe para uma classe de nível intermediária. Os jogadores seriam barrados no nível 20 na classe de rank 3 de nível inferior. Esse é o limite da versão 1 do jogo. Mas Souta atualmente não tinha essas limitações. Ele poderia subir de nível além do nível 20, embora ainda fosse a versão 1. Sua classe também avançou para uma classe de nível intermediário como Mago de Batalha. Ele também tinha um artefato de grau universal com ele e uma arma de grau escuro. Isso fez com que seu poder geral se tornasse algo que não poderia ser igualado por outros monstros do mesmo nível. Os únicos que o podiam igualar eram os jogadores. Infelizmente, não há outro jogador neste mundo além dele. Exagero. Uma palavra para descrever o quão forte ele é em comparação com os monstros de segunda evolução. O macaco congelado ficou confuso quando seu punho parou antes que pudesse alcançar o rosto de Souta. Volte, Souta murmurou e o macaco voou para longe antes de cair no chão criando uma pequena fissura nele. Bum! O feitiço a bola gravitacional era um feitiço versátil que podia atacar e defender. Souta poderia usar as 10 bolas pretas do tamanho de um punho para controlar a gravidade até certo ponto. Quanto a como Souta escapou das 3 habilidades de peculiaridade dos monstros de segunda evolução, ele poderia dar os créditos às bolas pretas atrás dele. Usando os poderes da gravidade das bolas pretas, Souta criou um campo ao redor de seu corpo que repeliu qualquer coisa que se aproximasse dele na faixa de 20 centímetros. Quando o mar de chamas engoliu o corpo de Souta, o campo de gravidade ao redor dele impediu que as chamas tocassem seu corpo. A mesma coisa aconteceu com as habilidades de traço e vento frio e lâmina flamejante. As 3 habilidades de peculiaridade nem mesmo pousaram em seu corpo, é por isso que não machucou Souta em nada. O alcance era pequeno, então o poder estava concentrado e cresceu a tal ponto que não poderia ser perfurado a menos que alguém fosse mais forte do que os monstros de segunda evolução. Além disso, a bola gravitacional era um feitiço de nível 10, Tier 2, e o feitiço de nível 10 de Souta, Tier 2, poderia rivalizar com esses feitiços de Tier 3. Ele também estava segurando uma arma em sua mão, então o poder de seu feitiço aumentou em 10%. Não há como um mero monstro de segunda evolução perfurar o campo criado pelo feitiço bola gravitacional. Foi uma defesa perfeita para este tipo de adversário. No jogo, um feitiço a bola gravitacional não poderia ser controlado neste grau. Ele só podia controlar a gravidade para subir e descer, para frente e para trás, para a esquerda e para a direita. Não podia ser controlado como seu próprio corpo. Agora, deixe-me mostrar o quão poderoso eu sou, Souta disse enquanto o sorriso em seu rosto se alargava. A mana em seu corpo começou a circular. Esse pequeno goblin não é muito arrogante. Um monstro de quinta evolução chamado Grande Rei Leão Touro disse enquanto olhava para a batalha. Não, ele está apenas dizendo a verdade. Lembro que você não era tão forte quanto ele quando ainda era um leão de segunda evolução. Na verdade, eu também não era tão forte quanto ele nesse nível. Raesha disse enquanto olhava para seu subordinado. Ela então acrescentou, ele conseguiu o poder dos humanos e dos demis. Ele combinou o poder dessas criaturas com seu corpo de goblin. Isso criou uma existência incomparável. Eu queria vê-lo evoluir para a terceira evolução e usar o poder do Feron junto com o poder dos humanos e dos demis. Seria divertido vê-lo ficar mais forte. Seria ótimo se pudéssemos adicioná-lo à nossa força. O Goblin Executor disse enquanto olhava para Souta com interesse em seus olhos. Raesha apenas olhou para o Goblin Executor sem dizer nada. Ela também queria manter Souta neste lugar e adicioná-lo à sua força, mas ela já havia dito que ele poderia deixar este lugar se ninguém conseguisse derrotá-lo entre os monstros de segunda evolução deste lugar. 1. Como eu poderia fazer com que ele ficasse de boa vontade neste lugar? Raesha pensou enquanto continuava a assistir à batalha. Ele é inteligente em comparação com outros monstros de segunda evolução. É este também o efeito de viver com humanos e demis? Yuko usou sua força para carregar o crocodilo gigante e esmagou-o no lobo. Dengue! Ela então levantou a cabeça e viu partículas de gelo se formando em estacas acima dela.
Depois de alguns segundos, as estacas disparam em sua direção. Sou vós! Sou vós! Ela rolou seu corpo para o lado e evitou as estacas de gelo. Ela estava prestes a virar a cabeça para encontrar o monstro que atirou nela, mas ela sentiu uma dor na lateral do estômago. Roar! Uma criatura parecida com um dinossauro com uma cabeça enorme chamada Snowprey estava mordendo seu lado. Foi ele quem atirou aquelas estacas de gelo nela. Yuko abriu a boca e mordeu o pescoço do Snowprey em resposta. Você me mordeu, eu mordi você. Ela então colocou os braços em volta do pescoço do Snowprey e o ergueu. Dengue! Dengue! Yuko esmagou o Snowprey no chão repetidamente. Ela só parou quando sentiu o Snowprey soltar sua mandíbula em seu lado. Depois disso, ela pisou no pescoço do Snowprey e abriu amplamente a boca. Grito ardente! As chamas explodiram de sua boca e engoliu a cabeça do Snowprey. Bum! Yuko olhou para o outro monstro ao seu redor. A mana dentro de seu corpo explodiu para fora de seu corpo. Ela não tinha um grande controle de mana como seu mestre, mas ainda podia usá-lo de alguma forma para fortalecer seu ataque e defesa. Ressonância com o animal de estimação. Souta ativou uma habilidade que o permitiu compartilhar seus sentidos com sua besta companheira. Ele também poderia compartilhar sua mana com ela se ela exaurisse sua mana. Se ele subir de nível esta habilidade, ele pode até mesmo combinar sua habilidade com ela para criar uma nova habilidade poderosa. A maioria dos domadores como ele domesticou um pequeno monstro voador que poderia explorar ou inspecionar a área furtivamente. Souta sabia que seu desempenho era ótimo, pois ela já derrotou alguns monstros de segunda evolução. Ele tinha uma habilidade chamada conceder habilidades ao animal de estimação que ele poderia usar para conceder ou transferir sua habilidade ou feitiço para sua besta companheira. Ele se perguntou se havia habilidades de feitiços que ele poderia transferir para Yuko para que ela pudesse ficar mais forte. Ele tentará aprender mais habilidades no futuro antes de evoluir e, uma vez que evolua, transferirá essas habilidades para Yuko. Ele tentará encontrar uma habilidade no instituto que seja compatível com o estilo dela. Enquanto Souta pensava no que deveria fazer no futuro, os monstros ao seu redor o atacavam sem parar. Eles estavam tentando quebrar sua defesa. Chamas, estacas de gelo, sopro de água, cortador de vento, etc. estavam todos voando em sua direção, mas nenhuma dessas habilidades de peculiaridade conseguiu perfurar o campo de gravidade ao redor dele. Souta olhou para eles e pensou que deveria encerrar a batalha. Ele apertou os dedos com força ao redor do cabo da espada Vajra enquanto derramava sua mana nela. Ele rapidamente cortou com a espada em sua mão para o monstro mais próximo. Puti! O sangue jorrou e o macaco congelado caiu no chão. Souta evitou bater nas partes vitais do macaco congelado. Se ele pretendesse matar o macaco, o ancião Treon o impediria. Ele não seria capaz de matar ninguém sob os olhos vigilantes do ancião Treon, um monstro de quarta evolução. Velocidade felina. Impulso de agilidade. Ele silenciosamente ativou as artes de combate e feitiços que poderiam aumentar sua velocidade. Ele então deu um passo à frente e usou a habilidade corrida. Bum! Sua habilidade nocauteou o lagarto gigante facilmente. Ele não conseguiria nocauteá-lo se usasse um simples lua carmesim. Mas se ele revestisse a espada com sua mana e a adicionasse a habilidade ficaria mais forte. Saya lhe ensinou essa técnica da última vez quando ele estava lutando contra Gregory. Naquela época, ele usava o Feron para fortalecer seus ataques. Sou vós! Uma espada parou atrás de Souta antes que pudesse cortar suas costas. Um Goblin corruptor é quem segurava a espada. Eu disse a você. É inútil. Souta virou a cabeça e olhou para o Goblin corruptor. Ele sorriu e apontou o dedo para baixo. O Goblin corruptor olhou para baixo e viu tentáculos emergindo do chão preto. Sou vós! Os tentáculos amarraram os pés do Goblin. Em seguida, ele esmagou o Goblin repetidamente no chão. Dengue! 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 Hehe, deixe-me acabar com essa farsa. Souta riu loucamente enquanto abria amplamente os braços. Incontáveis tentáculos pretos emergiram do chão junto com sua risada.
Ele usou seu feitiço Restrição Sombria ao limite, pois drenou muito de sua mana. Então, incontáveis estacas pretas explodiram do solo. O feitiço Estaca Sombria era muito útil. Ele perfuraria o corpo do monstro que tem uma defesa fraca, assim como o macaco congelado e o goblin corruptor. Deissa! Solta sorriu amplamente quando as 10 bolas pretas do tamanho de um punho em suas costas voaram no ar. Bum!